Na questão 7 da listagem que você me passou, isso é uma resolução de exercício para minha neta. Na questão 7 daquela listagem, ele apresenta um sistema de forças agindo sobre este corpo. A força F1 atua sobre o corpo e a força F2 também. E ele diz o seguinte, que a força F1 tem 6 newtons, a força 6 newtons na direção vertical, sentido para cima. E a força F2 está atuando na direção horizontal, sentido para a direita, tá? E ele ainda diz que a massa desse corpo, onde atuam as duas forças, é 10 quilogramas. Ele quer a força resultante. E, inclusive, ele dá até aqui a seta da força resultante, que no meu sistema aqui não ficou bonitinho, tá? Mas você traça isso aqui, traça ele aqui. Essa seta tinha que vir até aqui, mas eu não soube colocar ela direitinho. Mas, enfim, essa é a força resultante. Ele quer que calcule qual é o valor da força resultante, que atua sobre o corpo, e qual a aceleração que o corpo adquire, já que existe a força resultante positiva sobre esse corpo, vai atuar sobre ele uma aceleração, ele vai se movimentar, esse corpo. Tá ok? E tá aqui a aceleração, ó, a aceleração vai ser para cima, nessa direção aqui, ele até dá isso na questão, né? E é uma força vetorial. Por que que a força é vetorial? Porque ela tem módulo, ou seja, tem valor, ela tem intensidade, né? Quanto é a força? A força é 6 newtons. Tá aqui o módulo da força, a intensidade. Tem um valor e tem uma unidade. Para ser vetorial, ela precisaria ter direção e sentido. E tem, tá aqui, tá ok? Tá dizendo, se ela não precisar ser tratada como direção e sentido, aí ela seria uma grandeza escalar. Mas aqui no caso é uma grandeza vetorial. Uma grandeza escalar seria, por exemplo, o comprimento de uma sala. O comprimento na horizontal de uma sala, digamos 6 metros. Você diz, ó, a sala tem na horizontal um comprimento de 6 metros e na vertical uma parede de 3 metros. Eu estou dizendo horizontal e vertical, mas nem precisaria, bastaria eu dizer comprimento e largura, né? O comprimento de 6 metros, largura de 3 metros. Aqui são grandezas escalares, comprimento e largura. Basta você ter um valor e uma unidade, que aqui no caso, a unidade de medida é o metro. Já na força, você tem que dizer a intensidade, que é o módulo, isso aqui, a unidade, que no caso aqui é Newton, e a direção e o sentido. Direção horizontal, sentido para a direita. Isso sim é uma grandeza vetorial. Tá? Então a gente tem essas informações. O valor da força F1, 6 newtons, o valor da força F2, 8 newtons, a massa 10 quilos. Quer saber a força resultante e quer saber a aceleração. Sempre que você pegar uma questão dessas em que tem forças atuantes, ele quer achar a força resultante. Então você vai fazer um gráfico normalmente no ensino médio, você começa vendo que as forças são perpendiculares, porque aí dá para você aplicar o teorema de Pitágoras. Quando você estudar trigonometria, aí as forças não precisarão ser triangulares, né? Você vai trabalhar com ângulos, seno do ângulo, cosseno do ângulo, tá certo? Aqui não, basta aplicar o teorema de Pitágoras para você achar isso. Eu até fiz um gráfico para poder dar uma olhada melhor nisso. Tá aqui o gráfico, ó. Tá vendo essa força vertical? Tá aqui ela, ó. Olha aqui a força horizontal, tá aqui ela, na horizontal. O corpo tá bem aqui assim, ó, tá? Então, você precisa calcular a força resultante, que é esta daqui, ó. Aqui ficou bem direitinho. Mas para a gente calcular essa força aqui, a intensidade dela, eu posso só traçar aqui a diagonal. Num retângulo como esse aqui, as duas diagonais têm mesma medida. Então,
não dá para eu aplicar teorema de Pitágoras aqui para calcular esse valor, porque ele não é hipotenusa deste cateto e deste cateto. Mas isto aqui, ó, é a hipotenusa desses dois catetos. E esses dois catetos, né? Esses dois catetos aqui são iguais às forças, né? Então a gente traça o retângulo, mas o que ele quer o que eu vou calcular aqui é essa diagonal. E essa, pelo teorema de Pitágoras, né? Eu tenho aqui a força F1, eu tenho aqui a força F2, e vou aplicar o teorema de Pitágoras para calcular essa diagonal, que é a mesma coisa, vai ter o mesmo valor desta outra diagonal, que é a força resultante, a mesma coisa. Então, vamos lá, ó. Para calcular a força resultante, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa, ó, força resultante ao quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. O primeiro cateto, F1 é o quadrado. Segundo cateto, F2 é ao quadrado. Pronto, apliquei o teorema de Pitágoras, agora é só substituir os valores. Força resultante ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, tá aqui, ó, força F1, 6 newtons ao quadrado, e a força F2, 8 ao quadrado, tá ok? Vai ficar agora. Força resultante ao quadrado é igual a 36 mais 64, tá ok? Quadrado de 6 é 36, quadrado de 8 é 64. Somando 36 com 64, você vai ter que a força resultante ao quadrado é igual a 100. Portanto, a força resultante ao quadrado é raiz quadrada de 100. Ó. Sumiu o 2 daqui e veio para cá para a raiz quadrada. Portanto, a força resultante 10 newtons. Ó. Achamos isso aqui, ó, 10 newtons. Metade da questão, tá? Então você aplicou o teorema de Pitágoras e achou e matou um dos pedidos. Agora você vai aplicar a segunda lei de Newton. Tá aqui, ó. Para calcular a aceleração, você aplica a segunda lei de Newton, que diz que força é igual a massa vezes a aceleração, ó. A força resultante, que nós já calculamos, é igual à massa do sistema, tá aqui, vezes a aceleração do sistema. A força resultante que atua sobre o objeto, sobre o corpo, é igual à massa do corpo vezes a aceleração que ele adquire. Aí, qual é a força resultante? Já calculamos, é 10. A massa ele dá, é 10 também, tá? 10 newtons a força resultante e 10 quilogramas a massa. Agora é só calcular o A. Qual o número que multiplicado por 10 dá igual a 10? É 1. Esse A é 1. Portanto, A é igual a 1. 1 o quê? 1 metro por segundo ao quadrado. É a unidade que se trata a aceleração quando você trabalha com a segunda lei de Newton. Tá ok? Então, 1 metro por segundo ao quadrado. Resolveu os dois pedidos que ele queria. Portanto, para calcular a força resultante, nós utilizamos o teorema de Pitágoras aplicado sobre as forças. E para calcular a aceleração, viemos para a fórmula força igual a massa, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Portanto, a resposta é lá no seu questionário, a letra B. Valeu? Dá uma olhada nisso e diga se entendeu. Tá legal, querida? Então vamos